que você consegue identificar qual que é o seu sistema central de crença? A nossa narrativa vem da nossa história. Pra mim, crescendo com a dificuldade que eu cresci, eu tenho uma narrativa que eu não sou suficiente. Eu percebo que tem uma distância muito grande entre a percepção da pessoa da realidade. O meu padrasto falava muito isso, você tem que ter uma ética, você tem que trabalhar muito, e como você é estrangeiro, você vai ter que trabalhar muito mais que o americano. Como que é a sua relação com essa coisa de rede social e tal? Pra mim é um dilema do dia a dia, eu fico pensando muito nisso e até pensando como é que eu posso construir conteúdo que até ensina as pessoas como está lá. Salve, salve, Rodrigo Vinhas aqui. A gente tá aqui em mais um episódio do Arsenal de Mentores. Hoje eu tô com a minha amiga Luana Marques. Ela é professora associada da Faculdade de Harvard de Medicina. Ela também é presidente da Associação Americana de Depressão e Ansiedade. Foi a primeira latina a ocupar esse cargo. E ela também dirige o Hospital de Saúde Mental de Boston, Massachusetts, no programa Pride. É isso? É isso. Nossa, esse currículo é impressionante. E ela também está lançando aqui no Brasil, também lançou nos Estados Unidos, está lançando aqui no Brasil o livro Viver com Ousadia. E a gente vai falar um pouco aqui sobre isso hoje. Luana, muito bem-vinda. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Obrigada a você. É um prazer, assim, não posso nem te falar o prazer de estar com você, tanto que é. É incrível estar aqui. Inclusive, a Luana fez a primeira palestra dela em português. No Brasil, ela fez lá dentro do meu evento da Craft Black. Foi muito legal, pessoal. Gente, adorou. Olha só. Foi ótimo, eu recomendo o evento e você. E a oportunidade foi sensacional. Muito obrigada. Luana, você tem uma história muito incrível, assim. Eu fico sempre impressionado quando eu conheço alguém que começou de um lugar, assim, como você nasceu em Governador Valadares, pois chegou nesse nível de Harvard e tal, que até para uma pessoa, para qualquer americano já seria muito difícil. Para qualquer brasileiro, mais difícil ainda. Para alguém que cresceu com condições de vida difíceis como você, principalmente ali na primeira infância e tal, mais improvável ainda. O que você consegue enxergar de característica nessas pessoas que alcançam esses resultados tão improváveis quanto esses que você conseguiu? Para mim, Rodrigo, eu acho que foi uma combinação do que eu aprendi aqui, crescendo no Brasil, com a minha mãe, com a minha avó, e com a ciência. Mas assim, se eu tiver que falar característica, a minha avó falava assim comigo: tem dois tipos de pessoas no mundo. A pessoa que é que nem uma pedra, a pessoa que é rígida, que quando bate um obstáculo, quando a vida lança uma coisa difícil, a pessoa fica mais rígida ainda, não quer mudar, né? E tem as pessoas que são como a água. Elas vencem os obstáculos, elas não param. É a questão da resiliência, né? Como é que chama em português? Resiliência? Então, eu acho que pra mim, desde criança, os obstáculos foram muito grandes, como você falou. Desde quando eu nasci, assim, sair de Valadares era impensável. Sair de Valadares e construir uma carreira nos Estados Unidos, isso não era meu sonho de infância, né? Meu sonho de infância era ter comida. Meu sonho de infância é não ter briga dentro de casa. Meu sonho de infância é poder tá alegre, né? Mas eu acho que essa característica que eu fui desenvolvendo de assim, não, quando a pessoa fala não, eu falo assim, mais ou menos, vamos pensar. Sabe, eu sempre vou alinhando com o que é importante pra mim. E é um passo na frente do outro, a verdade é essa, né? A gente não tem uma equação que é simples, mas é sempre continuar indo pra frente. Como que foi assim? Você mora nos Estados Unidos desde 97. Depois você teve uma outra pessoa na sua vida que te ajudou muito, que foi o seu padrasto, né? Como que foi, assim, a coisa de quanto você tinha que estudar? Como que você vencia todas essas barreiras, né? De estar longe da família, estar longe de casa, estar num país que você não fala tão bem a língua. Como que foi a sua rotina até que você conseguisse chegar nisso? Como que você desenvolveu essa rotina? Olha, eu fui primeiro como fazer intercâmbio, né? Então, os primeiros 6 meses de intercâmbio foram, assim, terríveis. O começo é muito difícil. É muito difícil. E meu padrasto me ensinou isso. Ele falava assim comigo, o Nando, falava assim, olha, ele fez intercâmbio, ele fez 6 meses e ele insistiu que eu fizesse 1 ano de intercâmbio. Porque ele falou que os 6 primeiros meses são muito difíceis, depois que a pessoa acostuma e começa a curtir. Então, 6 meses eu não falava muito inglês. Eu lembro de um dia na escola, assim, você mora no Brasil? Moro. Você mora numa árvore? Uma árvore? O que é isso? Né? Aquela ideia de que é o Brasil. E aí, aprendi o inglês, voltei para o Brasil e depois fui fazer faculdade. E, para responder a sua pergunta, o meu padrasto falava muito isso, você tem que ter uma ética, você tem que trabalhar muito, e como você é estrangeiro, você vai ter que trabalhar muito mais que o americano. Então, eu já fui pensando nisso, né? E, para te falar a verdade, o jeitinho brasileiro nessa forma ajudou, porque eu não tinha vergonha de chegar na pessoa.
Eu lembro o primeiro professor de biologia que eu tinha, eu fui lá no primeiro dia perguntar para ele como é que eu vou ser bem-sucedida aqui. Ele, quem que é você? Eu falei, eu sou aluna, comecei. Mas é o seu primeiro dia? Eu falei, mas o que é a fórmula? Me explica. E eu fiz isso sempre, sabe? A pessoa fala assim, para entrar no doutorado, você tem que ter pesquisa. Aí eu comecei a fazer pesquisa no primeiro ano da faculdade. Sabe, eu fui trabalhar num laboratório que tratava pacientes de transtorno obsessivo-compulsivo, TOC. E eles só me aceitaram, Rodrigo, porque eu falava português. Eles estavam fazendo uma pesquisa em Portugal. Eu não sabia que você tinha que vestir de uma certa forma. Eu não sabia que você tinha que ter um currículo para entrevista. Eu não sabia nada disso, sabe? Mas eu fui na cara e na coragem. Porque eu tinha essa ambição de ter uma vida diferente. E eu entendi que a educação nos Estados Unidos ia abrir essa porta. Então, e fui estudando muito, a verdade é essa, sabe? E numa velocidade muito rápida. Hoje eu escrevi mais de 170 artigos publicados nos Estados Unidos em pesquisas de TCC. Né? E a rotina foi faz, não olha para trás, o desconforto vinha e eu atacava fazendo mais. Mas acabou que você teve um certo desequilíbrio na sua vida, né? Eu acho que eu cheguei a ver no seu Instagram que você era um post... Você com seu marido, você falando que você era aquela pessoa que sempre falava que não tinha tempo para namorar, que não tinha tempo para isso, que não tinha tempo para aquilo, né? Até por um tempo muito grande, assim. Você acha que esse desequilíbrio, de alguma maneira, prejudicou a sua vida ou adiou coisas que você poderia estar vivendo, como um casamento, um relacionamento? Como que você enxerga isso? Ou você enxerga como parte do processo? Não, com certeza. A minha forma de evitar o desconforto foi atacar. Né? E eu acho que, assim, no começo da minha carreira, assim, os primeiros anos na Harvard, não no doutorado, que o doutorado eu fiz rápido mesmo, mas era doutorado e tal, nos primeiros anos lá, eu acho que eu não estava evitando nada. Eu estava realmente no começo da carreira. E eu acho que todo mundo no começo da carreira tem que colocar muito mais horas do que depois, sabe? Mas depois eu publiquei mais ou menos 10 artigos em um ano, acho que foi 9, na verdade. Que é muito. É uma loucura. Eu leio bastante aquele cara, o Cal Newport, que ele é professor da Georgetown. E ele fala que se você publica 4 artigos por ano, já é, tipo, maravilhoso, assim, excelente. Que ele fala, minha meta é publicar 3 a 4 por ano. Exatamente, é uma meta que a maioria das pessoas. E aí, foi quando eu comecei a ter prejuízo, sabe? Porque, assim, o resto da minha vida, hoje eu falo isso muito com as pessoas que eu faço coaching, ou terapia, você pensa a sua vida como se fosse uma pizza, e tem partes dela, e eu tava focada só no trabalho. Tudo virou nada. Eu tirei tudo e fiquei só focada no trabalho. E aí eu engordei demais, eu tava triste, não tinha amigos, mas não muitos amigos, sabe? E foi quando eu comecei a notar isso, que a minha forma de vencer o desconforto era acelerar, e que eu tava acelerada demais. Na verdade, até hoje, meu marido tem hora que fala assim, Luana, é hora de pisar no freio. E eu demorei a aprender isso, que na verdade você tem que acelerar, mas tem freio na vida também. E isso, por exemplo, eu tive meu filho aos 40 anos de idade. Com certeza, isso foi parte de eu ter acelerado demais no começo e não focada nas outras coisas. Nesses tempos, a depressão, os problemas mentais aumentaram muito. Eu sempre fico na dúvida se é só que os problemas aumentaram mesmo ou se as pessoas simplesmente começaram a traquear. Se não traqueavam antes e já era assim e tal, né? Não sei, mas eu queria um pouco da sua visão. Você acha que essa coisa do mundo das redes sociais, de tudo ser tão fragmentado, né? As conversas mesmo serem assíncronas. Porque a maioria das conversas que você tem no seu dia a dia são conversas assíncronas. São. Isso que já é uma coisa meio bizarra, assim, né? Pra coisa de ser humano, né? E eu queria entender a sua visão sobre isso. Você acha que realmente tem esse pico por causa disso, por causa desse estilo de vida que a gente está vivendo? E como conviver com isso de uma maneira de mitigar? Eu acho que é difícil falar que uma coisa causou a outra, né? Mas eu acho que tem fatores que estão fazendo as coisas piores. Os dados que eu sei mais são dos Estados Unidos, claro. Né? Então, o CDC falava que tinha 20% da população dos Estados Unidos que tinha depressão ou ansiedade antes da pandemia. O que é CDC? É Center for Disease Control. Ah, tá bom. Que eu não sei o que é em português. Centro de Controle de Doenças. Pronto, Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, que faz as estatísticas do país, no nível da população, era 20% antes da pandemia. Na pandemia chegou a 40%, hoje está entre 30% e 40%. Não voltou para 20%. Nossa, é muito alto. É muito Mesmo alto. Mesmo 20% já seria muito alto, não? Mas você imagina, hoje está quase a 40%.
né? Meu Deus. Na pandemia, a minha lista de espera chegou a 2 anos. Eu falava com as pessoas, você não pode esperar para me te tratar, isso não faz sentido, você está sofrendo. Então, eu acho que foi que os fatores que protegem a gente da ansiedade, da depressão, do problema de saúde mental, eles foram diminuindo quando a vida foi acelerando. Você não mora mais perto da família, você tem muito mais medo, né, trauma, você tem muito mais coisas que vão afetando. Aí você coloca as redes sociais e a pessoa tá ligada no cérebro o tempo inteiro. E o cérebro da gente não é um computador, ele não pode fazer isso. E mesmo o computador, quando a gente abre muitas telas, o processamento vai diminuindo e de repente Para. E eu acho que é isso que a gente está vendo, sabe? Tá aumentando a prevalência de saúde mental porque o cérebro não está aguentando. E a outra coisa que mudou é que hoje a gente está falando de saúde mental. Né? Antes da pandemia, até nos Estados Unidos, as pessoas não conversavam sobre isso. No trabalho, então, eles falavam, você não pode falar da sua saúde mental. Hoje, Tem um estigma, assim, um tabu. Enorme. Você não vai dar conta do seu emprego, você não está bem. Hoje, todas as companhias que eu trabalho nos Estados Unidos têm um time que fala, não, você quer falar da saúde mental? Você pode vir aqui. Eles estão investindo na saúde mental porque sabem que se não fizer, o cara não dá conta mais. Caramba. E como que é a sua relação com essa coisa de rede social e tal? Você mexe muito, pouco? Como que é pra você, assim? E o que você percebe na sua prática clínica? O quanto que isso impacta na vida das pessoas? Vou começar na prática clínica. Olha, muito. As pessoas começam a comparar um com o outro. Isso eu ia perguntar, o maior problema é a comparação. É a comparação. É que, assim, e o cérebro não compara, assim, eu sou melhor do que o outro, eu tô muito bem. Sempre compara que você tá pior do que o outro. Né? Então, a comparação ativa a parte do cérebro que a pessoa fica com mais e mais ansiedade, mais depressão. Eu trabalhei com muitos pacientes que, assim, as redes sociais, no momento que eles tentavam sair fora e não conseguia. Assim, eu te amo, eu não gosto de você, aquela briga, né? Então, eu acho que acelera a depressão e a ansiedade. E os dados científicos mostram, especialmente para mulheres jovens, né? Que aí vai para a área de anorexia, de problemas com a autoestima, essas coisas, né? Eu tenho um conflito grande com as redes sociais, sabe? Antes de conhecer, tava num momento assim que eu não sabia o que fazer, porque eu acho super legal abrir o Instagram, ver o que o Vinha está fazendo de manhã. Essa parte é super interessante. Viver dentro do digital é uma coisa que eu tô tentando descobrir como é que eu faço sem deixar o meu cérebro acelerar demais, né? Então, eu tô pensando em coisas assim, será que eu tenho como fazer 2 vezes por dia? Como eu faço com o meu e-mail, por exemplo. Eu checo e-mail de manhã, na hora do almoço e à noite. Eu tento não checar o e-mail o dia inteiro, porque se eu checar o e-mail o dia inteiro, eu não faço mais nada, né? Mas o que eu tô aprendendo, estando com você, com o pessoal que você mentora e tudo, é que a gente pode mudar o mundo e trazer ciência através das redes sociais. Então, tem um impacto muito grande. É porque o lance é que é o lugar que as pessoas estão. Pra mim tem esse conflito, assim, de que eu penso que é uma coisa ruim pra saúde mental, que você sempre parece que você é pior que todo mundo e tal, né? Porque você pega uma coisa legal de uma pessoa, uma coisinha legal de outra, uma coisa legal de outra, e você sempre parece que as pessoas são mais ricas, mais bonitas, mais descoladas, que a vida delas é mais legal que a sua e tal, né? Isso é ruim, né? De você ficar sentindo, se expondo, primeiro porque isso não é verdade, então você se sente mal primeiro por uma coisa que não é verdade. Você não tem como avaliar tudo, né? Você não tem como avaliar tudo que tá acontecendo na vida da pessoa, tudo que tá acontecendo na sua, pra você comparar banana com banana, né? Então fica uma comparação tipo banana com cadeira. Exatamente. Então isso é uma coisa ruim. E fora a coisa dessa fragmentação mesmo do cérebro, eu acho. Que você, por exemplo, você pega um livro, né? Então você fica imerso na ideia daquela pessoa e tal, naquele universo daquela pessoa, nas histórias daquela pessoa. Então é uma coisa que eu vejo de um jeito, quando você acaba de ler um livro, você se sente bem. Sempre. E quando você fica na internet, a maioria das vezes você sai e se sente mal. Mas por outro lado é onde as pessoas estão. Então, se você quer ter impacto nas pessoas e as pessoas estão lá, você tem que estar lá também, de alguma maneira. Então pra mim tem esse dilema muito grande, assim. Para mim é um dilema do dia a dia. Eu fico pensando muito nisso e até pensando como é que eu posso construir conteúdo que até ensina as pessoas como está lá, né? Por exemplo, na minha casa a gente tem uma vasilha assim, que a gente na hora de qualquer refeição, o celular tem que ir lá. A gente não senta com o celular na mesa. E se eu esqueço o Diego, meu filho,
Mamãe, celular na mesa não pode. E isso ajuda eu estar presente, né? Então, assim, desenvolvendo técnicas pra gente estar lá, a gente entregar um conteúdo legal, mas também falar com a pessoa, você não tem que estar aqui o tempo inteiro, né? Porque o cérebro não dá conta, Vinhas, é impossível. Tem aquele documentário na Netflix, O Dilema das Redes, que mostra uma parte que a menina, ela joga o celular num negócio que tem o tempo lá, depois ela começa a querer arrebentar o negócio pra pegar e tal. Exatamente. Eu acho que é bem... Isso acontece assim mesmo. E falando da sua própria presença nas redes sociais, tem uma coisa que você fez que aqui no Brasil eu diria que é quase impossível de fazer. Que você conseguiu um grau muito grande de reconhecimento e de sucesso sem ter presença na internet, né? Sem ter uma plataforma, por assim dizer. Então você vendeu o seu livro muito bem para uma editora muito grande, você tem uma agência muito boa de palestras e tal. E eu queria te perguntar, como que é? Você se enxerga esse próximo passo? Ainda assim você quer ir para a internet e tal? Como que você enxerga isso? Por que você tem esse desejo, já que você já conseguiu tanta coisa, mesmo sem pagar esse preço? Eu tenho refletido muito nisso, nessa viagem ao Brasil, pensando assim, o que eu aprendi de vender o livro, Bold Move em inglês, agora em português, né? O que deu certo, o que não deu certo, né? Isso tá certo. Eu vendi o livro sem plataforma. Quando eu vendi o livro, mentira, plataforma digital. Isso, plataforma digital, Né? claro. Você já tinha um currículo, já era muito reconhecida, óbvio. Já tinha um currículo muito reconhecida e, assim, uma história. Eu acho que vendeu o livro bem foi a história do livro, né? Mas quando eu vendi, a primeira coisa que a HarperCollins, que é a editora, falou, Luana, você tem que entrar no digital, você tem que fazer. Eu escutei isso, deixei pra lá e fui escrever o livro. Eu escrevi o livro em 4 meses. Foi a melhor terapia da minha vida, escrever esse livro. Todo dia de manhã, de 4 da manhã às 7 da manhã, eu sentava no meu escritório, tudo caladinho, eu comigo mesma escrevendo o livro, pensando nessa trajetória da minha vida, de onde que eu vim, o que eu queria ensinar para as pessoas. E não fui nas redes sociais. E esse processo das 4 às 6 da manhã foi muito difícil? Isso aconteceu por acaso. Eu comecei a escrever no livro de manhã, normal. Aí eu tava com um negócio na cabeça e eu geralmente quando vou dormir, meu cérebro vai pensando. Um dia eu acordei às 4 da manhã, foi quando eu cheguei na ideia que a evitação psicológica estava assim, era o common denominator, era o denominador comum do livro. Aí eu levantei, era 4, o meu cérebro estava acordado, eu falei, vou escrever. E eu descobri uma coisa super interessante. Quando eu tô de manhã acordada e tal, eu sou uma pessoa mais acelerada. Meu cérebro pensa muito rápido. Às 4 da manhã eu estava acordada o suficiente, mas cansada o suficiente que eu não tinha como julgar o que eu estava escrevendo. Foi a primeira coisa, sabe? Que eu não estava escrevendo, editando, eu estava escrevendo. A outra coisa que aconteceu às 4 da manhã é que como eu já fiz mais de 20 mil horas de terapia, trabalhei com gente de todos os lados, no mundo inteiro, né? Eu vou pegar avião para tratar paciente na Europa, na Índia. Eu vou do A ao Z muito rápido. E você não pode escrever um livro do A ao Z. Né? Às 4 da manhã, eu não consigo fazer. Aí eu fiz um dia, depois eu fiz outro dia, depois eu fiz outro dia. Comecei a sentir prazer de usar o meu cérebro mais cansado. Aí eu comecei a dormir. Meu filho vai dormir às 8, comecei a dormir 8h30, 9 no máximo. Ajustei a minha vida. Pra te falar a verdade, foi super legal. Que legal. Eu gosto muito desse horário, assim, de estar acordado nesse horário. Dá uma sensação de que você tá meio que assim, sozinho, nem mais em paz, assim. O mundo não tá acontecendo, ninguém te chama a fazer nada e tal. E eu não pegava o celular, sabe? Eu literalmente... eu negociei com meu marido para colocar uma cafeteira no nosso basement, que é a parte de baixo da casa, para não acordar ninguém. Porque no começo eu estava fazendo café de manhã, o David não achou lá, era legal. Eu disse assim, mas eu quero dormir, Luana. Aí fazia o café, subia com o meu café. E assim, não tinha pressa, né? Esse momento. Então eu vou voltar, porque eu totalmente saí dessa pergunta que era do digital. Então o que aconteceu foi que a HarperCollins pediu e eu não fiz. Aí quando estava para o livro sair, eu contratei um time para começar a me ajudar. E comecei a entender o valor disso. Aí eu entrei em um podcast nos Estados Unidos grande. O da Mel Robbins? Da Mel Robbins. E ele quebrou meu Instagram. 5 mil pessoas me seguindo do dia pra noite, literalmente. E o Instagram achou que eu tava comprando gente. Fechou minha conta, foi uma confusão. De repente, eu entendi o poder disso. E eu acho que eu agradeço a Mel muito. Eu tenho um relacionamento com ela, eu agradeço ela me acordar. Eu, de repente, porque para mim o importante era o impacto. Eu queria chegar, não com o livro, mas com o conhecimento dele nas pessoas.
E o podcast dela fez assim, né? E eu gravei 2 com ela, no segundo a mesma coisa, mas acho que 7.000 pessoas no segundo, sabe? Foi assim, de repente. Então, hoje, eu tô aqui para pensar como é que eu entro na área digital, como é que eu faço curso, desenvolvo alguma coisa e mantenho a minha saúde mental. E essa parte que eu tô brigando com ela para poder fazer de uma forma que seja boa para mim e pro mundo, né? Porque se a minha saúde mental não tá bem... Não adianta nada. Não adianta nada. E uma coisa que tem no seu livro, que você falou que é que quando você estava escrevendo você percebeu que era esse denominador comum, é a evitação psicológica. Né? Que você falou que ela pode acontecer de 3 maneiras. Queria que você explicasse esse conceito principal para todo mundo aqui. A gente falou um pouquinho dele já, que é como eu evitava, em vez... Vou diminuir o passo. A evitação psicológica é quando a gente está com um momento de desconforto. O cérebro acha que alguma coisa vai ser uma ameaça. Mas não é uma ameaça real, não é um leão. A diferença entre ameaça percebida e ameaça real. Então, é uma ameaça percebida. Então, por exemplo, se eu tô sentada com você aqui, eu entrei, eu olhei pra você, vou te contar exatamente assim, eu olhei pra você, você tava fazendo uma coisa e falei, ele tá chateado comigo. Foi o primeiro pensamento do meu cérebro. Aí, eu fiquei um pouquinho ansiosa, falei, eu vou comer um pão de queijo. Porque se eu comer um pão de queijo, eu vou comer. Na verdade, eu tava com fome também. Imagina, eu chateado com você. Mas você imagina, o meu cérebro fez isso do nada. Ele escaneou o lugar, olhou e falei, ele tá chateado comigo. Rapidamente, eu tenho como mudar isso, né? Mas a evitação psicológica, para as pessoas, é esse pensamento. Ele tá chateado comigo, acelera o coração, a pessoa vai ficando ansiosa, aí ela vai reagir de 3 formas, né? Umas pessoas vão atacar essa ansiedade, esse desconforto, né? Então, ela vai reagir. Você ia chegar em mim e falar, o que foi? O que você tá aí enchendo o saco? Ô, Vinhas, o que aconteceu? Você tá com raiva de mim? Não entendendo, não, né? Você vai atacar aquela pessoa. As pessoas aumentam a voz, ficam nervosas. Tem pessoas que vão recuar. Ai, meu Deus, ele tá realmente chateado. Que é aquele mecanismo da amígdala de fuga, luta e fuga. Luta, fuga e congelamento. Então, se você luta, né? Se fosse um leão, você lutaria, né? Uhum. Se você luta, você vai reagir. Você vai gritar, você vai aumentar a voz, você vai atacar o desconforto, né? Fugir do leão seria sair correndo. Fugir do leão é sair correndo. E na vida real? Recuar. Você vai no seu pensamento. Você vai pensar sobre pensar. A ansiedade só aumenta. E o terceiro é o congelamento. É aquele que você não sabe o que fazer. É como se eu entrasse e olhasse. E agora? Né? No congelamento, você permanece, o cérebro fica congelado. E essa que é a parte interessante. O nosso cérebro foi evoluído para proteger a gente de uma ameaça real. Isso é instantâneo. A gente não tem como parar a amígdala de ser ativada, né? E a ameaça que a gente percebe, né? Um pensamento ativa a amígdala. E aí, a gente não gosta de desconforto. Eu não gosto, você não gosta, ninguém gosta. A gente evita. Momentaneamente, perfeito, você se sente melhor. Uhum. Né? Poderia ter feito assim, Vinhas, eu preciso ir no banheiro. Eu me sentiria um pouquinho melhor porque eu não estava olhando pra você pensando que você está chateado comigo. Uhum. Né? Mas eu voltaria, depois de ir no banheiro, e a minha ansiedade só aumentaria. Então, o problema da evitação psicológica é esse, que no curto prazo ajuda com desconforto, o longo prazo só aumenta a ansiedade, só aumenta o desconforto, mas a pessoa está correndo, acha que está fazendo melhor. E qual é a ferramenta que você acredita que todo mundo poderia usar para lidar com isso de um jeito melhor? Porque eu vi você falando numa entrevista que o seu grande objetivo, acho que nessa própria entrevista da Mel Robbins, era que as pessoas que eventualmente não tivessem acesso a um terapeuta, alguma coisa assim, que elas tivessem ferramentas para elas lidarem com esses desconfortos no dia a dia. E como seria isso? Olha, esse é meu sonho no mundo. Que eu possa ensinar essas ferramentas, e eu gosto como você chama de ferramentas, né? O livro fala de habilidades, mas eu penso como ferramentas, né? Você tem um prego, você precisa de um martelo, né? E é um martelo que você precisa para aquele prego. Então, a primeira ferramenta que é tão simples e tão difícil é a pessoa aprender a pausar quando a ansiedade acontece, quando o desconforto acontece. Geralmente, quando aquela temperatura de emoção aumenta, a pessoa quer fazer alguma coisa, né? Tentar recuar, reagir ou permanecer. Então, como é que a gente pausa? Uma das coisas simples que o TCC ensina é fazer, literalmente, a ansiedade. A pessoa escreve o que você está pensando, escreve o que você está sentindo, sabe? Rápido. Por quê? Quando você escreve, você ativa o córtex pré-frontal, que é a parte racional do cérebro. E isso já diminui a velocidade da amígdala.
Então, a primeira coisa que para qualquer pessoa... Tem que ser à mão, não pode ser no computador. Não pode ser no computador. Teve uma pesquisa que a gente fez na área de trauma, não foi uma pesquisa geral, mas na área de trauma. O que acontece quando os pacientes com trauma estão tentando vencer o trauma, você tem que ajudar eles a processar o trauma. E uma das coisas que a gente faz é fazer a pessoa escrever a narrativa do trauma. Não o que aconteceu, né? Mas a interpretação do que aconteceu, né? O meu trauma mudou minha forma de ver o mundo, porque hoje eu acredito que eu não posso confiar em ninguém. Quando a pessoa estava escrevendo isso, a metade do estudo foi mandado escrever à mão e a outra no computador. E o pessoal do computador não melhorou tão rápido quanto o pessoal que escreveu à mão. Porque no computador você não está engajado, você edita, você para, você pensa. Quando você está escrevendo rápido. Né? E você está ativando o córtex pré-frontal. E também tem o lance da coordenação fina, né? Que faz diferença. 100%. Então, você tem que parar, escrever. E essa parte, as pessoas brigam com ela. Eu não quero escrever, vou ficar mais ansioso se eu escrever. Se fosse isso, meus pacientes não melhorariam. A verdade é que escrevendo você diminui. Então, essa primeira ferramenta é pausar. E aí, no livro, tem mais 3 ferramentas. Modificar, abordar e alinhar. Que são, do TCC, as coisas clássicas para mudar o pensamento, mudar sua forma de comportamento e viver uma vida alinhada com seus valores. Isso... Tem até um cara que chama Donald Robert, que ele faz uma associação do TCC com o estoicismo. O Sêneca falava isso, né? Que sempre a maneira que você se sente tem a ver com a interpretação dos fatos, e não com o fato em si, porque... Acho que no livro do Sêneca ele dá esse exemplo. Fala, se alguém joga uma água no seu rosto, você não tem o que fazer, você pisca. Isso é fora do seu controle, é incontrolável, você pisca. Né? Agora, se você ficou bravo porque a pessoa jogou água no seu rosto, aí é uma construção mental. Né? Então, você fala assim, então a expectativa é essa pessoa não deveria ter jogado água no meu rosto. Por que ela jogou água no meu rosto? Ela não gosta de mim, ela não sei o quê. Eu estou sendo injustiçado e tal. E isso que gera o sentimento. Então, você tem capacidade de mudar o pensamento, né? 100%. A nossa narrativa vem da nossa história, né? Para mim, crescendo com a dificuldade que eu cresci, eu tenho uma narrativa que eu não sou suficiente. Então, meu cérebro tenta alinhar o que está acontecendo no mundo com eu não sou suficiente. Um exemplo que eu dou no livro que é clássico, um artigo meu foi aceito. Acho que eu nem falei essa parte do livro. Foi aceito, um artigo acadêmico, foi aceito numa revista, hoje é o artigo que é mais citado meu. Ele foi aceito sem revisão, eu sou a primeira autora do negócio, isso é uma coisa que não acontece nunca. Artigos vai 2, 3, 4, 5 revisões, foi aceito sem revisão. No momento que eu recebi o e-mail, eu lembro, eu estava num bar com uma amiga, na verdade uma amiga que é psicóloga na USP, ela estava me visitando, eu lembro do dia, eu estava sentada, foi aceito, eu fui falar com ela, aí imediatamente meu cérebro falou, mas foi aceito porque os coautores são muito inteligentes, eu não sou inteligente. Ou seja, eu não posso ter um artigo bacana e não ser suficiente, né? Então, a gente tem que notar as nossas crenças e mudar os pensamentos. Né? E é que nem exercitar o corpo, a gente está exercitando o cérebro. Fazendo de novo, rapidamente você começa a ter alternative hypotheses, ideias diferentes, né, do que você está pensando. Você fala também no livro dessa coisa do tipo de um sistema central de crenças. Então, por exemplo, como se essa crença de não ser suficiente estivesse no seu sistema central de crenças. Como que você consegue identificar, fazer essa auto-identificação de qual que é o seu sistema central de crenças? Porque todo mundo que você pergunta, quais são seus valores, suas crenças, todo mundo fala mais ou menos a mesma coisa, né? Sei lá, eu quero crescimento, não sei o quê. São sempre coisas legais, mas na hora do dia a dia mesmo, na real, sempre aparecem essas coisas mais difíceis. Então, eu percebo que tem uma distância muito grande entre a percepção da pessoa da realidade. Você acha que tem algum tipo de exercício que você pode fazer para você perceber mais essas coisas? Olha só, tem 3... Pensa nos pensamentos como se fosse uma cebola que você vai descascando, né? A camada de fora da cebola é o que a gente chama dos pensamentos automáticos, né? Então, aconteceu o que eu te falei. Eu entrei, olhei para você, meu cérebro falou, o Vinhas está chateado comigo. Isso é um pensamento automático. Bateu, né? Interpretação rápida. E a maioria das pessoas param os pensamentos automáticos. No dia a dia, você não pensa mais que isso. Depois você tem os pensamentos que são intermediários, né? Que liga essa crença central e os automáticos aqui. Então, eu não respondi pro Vinhas sobre o craft, ele tá com raiva de mim por causa disso.
Aí você faz uma equação. Isso aconteceu com isso. Você tá chegando mais perto de ele não gosta de mim porque eu não sou suficiente, né? Então você pega esse pensamento automático e você pergunta, o que significa sobre você? O Vinhas está com raiva de mim. O que significa? Eu não sou uma pessoa muito boa. O que significa ser uma pessoa muito boa? Ah, é uma pessoa que ele não vai ser amigo dele. E a pessoa vai rodando, né? Se eu não for amigo do Vinhas, o que vai acontecer? Ah, ele vai ficar muito chateado, as pessoas que estão com ele não vão gostar de mim. O que significa sobre eu mesma? Nossa, eu não sou suficiente. Então você vai perguntando o pensamento automático e vai falando, o que isso significa sobre eu como pessoa? Isso é difícil de fazer porque as pessoas... É uma coisa muito difícil. Quando eu cheguei nisso há anos atrás, Vinhas, que eu realmente entendi que o que estava me deixando presa, que eu pensava que não era suficiente, eu falei, nossa. Eu lembro quando eu comecei a namorar meu marido agora. Um dia a gente foi comprar uma coisa, ele fez um negócio super bacana, eu não lembro o que foi, mas foi super bacana. E eu fiz uma cara assim meio... Ele parou e falou assim, o que foi, Luana? Eu falei, nada. Ele falou, não, você fez alguma coisa com o seu rosto. Aí eu falei com ele, acho que você vai terminar comigo. Ele falou, da onde que veio isso? Eu acabei de fazer um negócio super legal. Uma pessoa super legal não tá com uma pessoa que não é suficiente. Sabe? Então você tem que ter uma certa vulnerabilidade para fazer isso, mas para mim mudou a minha vida. Sabe? Quando eu consegui sentar com isso e falar assim, porra, o que é ser suficiente? Né? E quando o livro saiu, eu acho que foi a combinação para mim. Eu falei, gente, eu não sei como o mundo vai ver esse livro, mas eu acho que eu não preciso fazer mais nada. Do jeito que eu tô é suficiente. Eu tenho partes boas, partes que não são tão boas, mas estão integradas e eu faço o melhor que eu posso. Muito legal. Luana, queria te agradecer muito por você ter vindo aqui. Foi muito legal conhecer mais sobre a sua história, saber mais de você. Fala como que as pessoas podem encontrar você na internet. DR Luana Marques, no Instagram e todos da sua rede social. E meu é DR Luana, drluana, @drluana.com. E obrigada a você. É um prazer tão grande te conhecer. Você é uma pessoa tão maravilhosa. E um orgulho de estar aqui com você. Tamo junto. Gente, esse foi mais um episódio do podcast Arsenal de Mentores. Se inscreve aqui na minha newsletter Café com Vinhas. Ali eu divido reflexões com você, o que eu tô lendo, o que eu tô estudando. E até a próxima. Tamo junto.